Fala moçada, tudo bem? Vocês sabem que ninguém faz nada sozinho. E no mercado imobiliário, a construção civil e seus players se reuniram e montaram a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, a ADEME. Hoje eu estou aqui com o presidente dessa entidade. Assista aí com a gente. Vai faltar imóvel. Esse é o podcast para quem entende isso e vai poder se posicionar melhor. Estou aqui no Grupo Sim, junto com a Fervo Digital, recebendo aqui comigo o Alexandre Schubert. É isso? Schubert. Chique demais. Alexandre, já fala pra gente quem é o Alexandre e aí a gente dá start nesse papo maravilhoso. Bom, o Alexandre Schubert é um engenheiro civil e hoje empresário, atuando principalmente no ramo de condomínios empresariais, aqui no estado do Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina. A minha atividade profissional é essa, e nas horas vagas, que são é o grande desafio do voluntarismo, atuando na ADEME. Boa. Então, a gente definiu que hoje o papo é sobre a ADEME, né? Eu sou um associado, onde ali está reunindo as empresas do mercado imobiliário de forma ampla, certo? Correto. A ADEME foi criada há 46 anos atrás, quer dizer, já é uma velha senhora que está aí há muitos anos trabalhando em prol e assistindo aos players do mercado imobiliário. A ideia é trazer todo mundo para uma mesa, levantar as dores e, em conjunto e associativamente, resolvê-las em nome do grupo. Pô, eu acho isso muito legal, assim, e fui ver a importância disso, porque, como falei, ninguém faz nada sozinho. E o que eu achei legal ali participando da ADEME é o seguinte: você divide algumas mesas e aí a gente tem o pessoal, obviamente eu estou ali nas imobiliárias, você tem os construtores, desenvolvedores, pessoal do interior e tudo mais. Em resumo, né, o que a ADEME faz de fato? Bom, nós temos identificado ao longo do tempo, e aí estruturamos o trabalho montando esses comitês para, por exemplo, atuar nas transformações dos PDMs dos municípios. Perfeito. Representar o segmento frente às taxas cobradas de aprovação e licenciamento de obras nos municípios. Certo. Estamos juntos com o Sinduscom agora trabalhando para a revisão de valores de emolumentos cartorários que há 20 anos no Estado não se mexe. Trabalhamos juntos com relação à reforma tributária e os impactos aqui na região. Trabalhamos ofertando oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Por exemplo, Linhares agora, recentemente, fez 2 cursos interessantíssimos de avaliação de imóveis e etc. Só. Então, é um trabalho olhando por todo para atender essas demandas, essas dores que o segmento do mercado imobiliário sofre. Rapaz, então a gente olha um prédio construído, um loteamento pronto, um galpão e fala, pô, legal, bacana, o cara veio aqui e construiu. Mas não é bem assim, né? Então, por trás tem desde o emolumento, da aprovação, passando pelo profissional que vai comercializar, que eu tenho visto esse trabalho de capacitação, que é muito legal. E é muito legal a aderência também dos corretores, das imobiliárias. Eu acho que é um ponto que eu tenho visto de virada muito grande no mercado imobiliário local, até mesmo lá na ponta, com essa questão das taxas cartorárias, que também vai influenciar no bolso do comprador, do pessoal. E aí, já indo direto vou chamar na ferida, assim, quais são os maiores gargalos hoje da construção civil ou do mercado imobiliário capixaba ou Brasil, você que roda muito e interage com muita gente? É um imenso desafio responder essa pergunta. Se quiser fatiar ela, vamos lá. Eu vou colocar todos como prioridade tá zero. Bom. Pode ser. Nós temos desafios estruturais, por exemplo, do mercado como um todo, a título, por exemplo, recursos humanos. Tem uma dificuldade imensa de encontrar colaboradores, né, de estabelecer essa relação a longo prazo, de formar e mantê-lo dentro das empresas. Esse é um desafio nacional. Temos agora um ano assim que a gente espera superá-lo com sucesso, que é o ano da implantação da reforma tributária, que impacta muito fortemente o segmento de construção civil e imobiliário.
Temos um ano onde começa a se rever planos diretores. Vila Velha está passando por isso. Vitória em breve retoma o PDM, a revisão de PDM dela. Cariacica deve entrar também. Serra, apesar de 2028, vai começar a rever agora. Teremos que atuar em todos eles, entendendo quais os problemas hoje existentes e como trabalhar junto ao Poder Municipal com a sua solução. Hoje temos um projeto de reforma dos emolumentos dentro da Assembleia Legislativa. Certo. Precisamos passar isso esse ano para que o ano que vem, quem compra um apartamento de R$200 mil não pague o mesmo preço para aquele que compra um apartamento de R$5 milhões. Há 20 anos isso não foi resolvido, chegou a impossível. Precisamos fazer rodar ainda em dezembro para que o ano que vem essa taxa, esse custo dos emolumentos seja mais responsável socialmente. Certo. Estamos trabalhando frente às prefeituras com relação a custos de aprovação. Está muito caro você aprovar, licenciar e depois ter o alvará de construção na nossa região. Então, nós temos um ano encantador em termos de desafio. Taxas de juros ainda lá em cima. Caramba! Uma expectativa de uma reversão nesse ano. Sim. Aliás, hoje foi divulgado o PIB do último trimestre do ano. Crescimento, 0,1%. Nossa. Hoje, para o pessoal, a gente está em 4 de dezembro, acho que ele vai ao ar ou fim de dezembro, ou ali por janeiro, então a gente está vendo o então, dando uma sintonia. Isso aí pode significar um início de redução de taxas de juros, o que beneficia muito diretamente a sociedade como um todo é o segmento de construção civil. Certo. Agora, o surpreendente é que nós estamos hoje 4 de dezembro, é do último trimestre fechado em setembro. Apesar do PIB ter crescido muito pouco, um setor que se destacou imensamente foi o da construção civil, que cresceu 1,3%. E aí a gente se pergunta como manter essa resiliência. Na realidade, grande parte desse desenvolvimento foi em virtude dos canteiros que já tiveram lançamento em 2022, 2023, num outro contexto, mas é um setor que pode colher muitos benefícios dessa reversão das taxas no ano que vem e com a reforma que foi feita agora do sistema financeiro, com mais dinheiro no mercado, ampliando a condição de financiamento e tentando pressionar taxas para baixo de tal maneira que a gente atenda melhor aos imóveis de médio padrão que estão bem desassistidos com relação a isso. Então, é uma pauta longa. E bota 2026, Copa do Mundo. Um ano recordista em feriado. Recordista. Eu vi ali, só segunda-feira são 6. Copa do Mundo com 45 dias. Isso. Não eram 30. E para terminar o quadro... Uma eleição. Um ano eleitoral. E aí? Rapaz, nós vamos ter que fazer muito mais com muito menos tempo, né? Desses que você elencou, a gente tem tema para todos, mas assim, tentar passear pro nosso ouvinte aí, telespectador. A questão de achar colaboradores é o famoso apagão da mão de obra. Esse apagão da mão de obra, ele vai obrigar a gente a ter produtividade ou ele vai onerar a gente porque quem está disponível vai cobrar mais caro? Você não vê mais o filho do mestre de obra seguindo a carreira do pai. Como é que você está vendo isso? Você conversa com os construtores, por exemplo, do apagão da mão de obra. Isso não é um fenômeno local, nem só nacional, é um fenômeno mundial. Perfeito. O que, na nossa leitura, ou pelo menos a minha e de um grupo talvez até mais restrito, nós vamos precisar rever a nossa relação capital-trabalho. Caramba! Porque você citou o exemplo do filho do mestre de obra que não segue a carreira do pai. O pai, ele era vinculado a uma construtora, passou a vida inteira lá dentro. Por que esse menino não quer ir para lá? Qual é a atratividade que eu, enquanto empresário, estou oferecendo como expectativa de vida, como desafios, como realização de vida para eles? Caramba. Nós estamos reclamando, né, de que Bolsa Família atrapalha, que o sujeito não trabalha, mas o que sou eu para a vida dessas pessoas? Está mudando de fora
afora no mundo. A relação capital com o trabalho. Porque ele começou, hoje o nosso cidadão, e principalmente depois da pandemia, começou a entender o seguinte: peraí, eu fiquei sem trabalhar, fui fazer um negocinho, comprei meu carro, comecei a usar como Uber, eu não quero voltar para ter horário, para ter ninguém que me mande, para ser maltratado, e aqui eu ganho ainda mais do que lá. Eu vou ficar reclamando, eu enquanto empresário, eu preciso entender essa realidade. E, porque eu não posso aumentar salário. Vamos fazer contas para chegar a um termo que você usou. Eu pago 1.000 para você e você me entrega 1.000 produtos no final do mês. Se você me entregar 4 e eu te pagar 2, você está ganhando o dobro e eu estou ganhando o dobro. Porque eu estou comprando com esse aumento uma maior produtividade. Nós precisamos transformar isso. Fazer com que eu consiga remunerar melhor, mude essa relação com o meu trabalhador e tenha aumento de produtividade, portanto, redução de custo. Eu tenho que parar de dizer que eu não consigo pagar 2. Consegue, desde que você consiga me entregar mais. Eu tenho que rever processos, rever situações, porque se eu ficar no estável, eu não saio daqui, eu não resolvo esse problema. Também não vai atrair mais, né? Não vai. É um desafio longo. Mas você acha que no meio disso a gente vai desenvolver mais tecnologias construtivas porque tem uma mudança que, ela pode ser devagar e longa do que você falou, de o empresário ver ali que assim, preciso mudar aqui meu modus operandi, quanto a isso, senão não vou atrair. Legal. Leva um tempo. E no meio disso, você acha que essas tecnologias construtivas vão dar essa produtividade que está na falta da mão de obra? Tem muita coisa acontecendo nesse aspecto, né? Mas eu trazer tecnologia construtiva e não ter do lado de cá o recurso humano adaptável a ela... Também não vai adiantar. Não vem sozinho. Um caminho É um caminho longo, doloroso, né? mas ele precisa ser enfrentado. Né? Eu não posso ficar estaticamente, estou com um problema, o problema é isso, é aquilo. Não, o problema é nosso e nós temos que movimentar fortemente. E reinventar tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. É isso mesmo. Romper um monte de paradigmas, enfrentar problemas sem se esconder, enfim, tira debaixo do tapete... Coloca em cima na mesa e resolve, né? Bota a bola no chão, pisa em cima. Agora, também são desses momentos que a gente acaba tendo aqueles que, vou falar se beneficiam, porque justamente começam a enxergar que essas mudanças são necessárias, né? E assim, esses dias eu vi um vídeo aí na internet, o Jeff Bezos lá na Amazon falando assim, quando as pessoas ficam se perguntando o que vai fazer, na verdade você tinha que perguntar o que não vai mudar. Então, o nosso business, né? As pessoas não vão parar de morar, de procurar casa, de alugar e etc. Nisso, a gente entra no... Eu vou chamar de déficit habitacional, que é uma coisa muito em voga, é uma coisa muito óbvia, mas que também acompanha uma situação que alguns falam e jogam a culpa no preço. Né? A gente está vendo Vitória, Vila Velha se destacar muito quanto à valorização, aparecendo em rankings. A gente agora apareceu, né, ano passado ou agora no fim do ano, não sei quando vai ao ar, como a melhor cidade para morar, etc. A que você atribui a alta desses preços? Podemos começar por Vitória, por exemplo. Você tem opinião sobre isso? Você iniciou falando a respeito do déficit habitacional. Dos mais diversas fontes, esses números não são consenso. O único consenso é que o mínimo deve estar na ordem de 5.800.000 unidades país afora. Dessas 5.800.000 unidades, 3.500.000 é submoradia. Eu moro num cômodo menor do que eu preciso, um cômodo que não tenha banheiro. Grande parte disso está mais ou menos por aí. A camada mais, vamos dizer, mais alta da população, ela não passa por isso daí. A opção de moradia deles é a opção própria. Né? Eu não sou forçado a comprar Minha Casa Minha Vida, eu compro o que eu quiser. Vitória é a menor capital do Brasil em termos de extensão territorial. 92 km², a outra um pouquinho acima tem 160, que é João Pessoa. Caramba. Eu não tenho terra. Né? Eu tenho uma ilha aqui que eu tenho um mar, a parte continental cercada por vegetação do manguezal, Bahia aqui, para onde eu cresço. Uma pista
do aeroporto, o maciço central da Fonte Grande, não tem terra em Vitória. Então, essa matéria-prima que se chama terreno para se construir em Vitória esgotou. E Vitória tem uma taxa de construção muito baixa. Eu não consigo colocar mais unidades numa mesma área, o que reduziria significativamente o preço das unidades habitacionais. Então, Vitória passa por isso aí. A Serra e Vila Velha e Cariacica, a região da Grande Vitória, tem uma extensão territorial muito maior, né? Não tem essas resistências e, portanto, a gente consegue produzir unidades com preço mais acessível. Uma distorção que a gente precisa corrigir ao longo dessas avaliações é que quando a gente fala Vitória é o preço mais caro do Brasil, essa divulgação ela parte de um número chamado anúncio, né? Perfeito. O negócio real é outro. Eu digo que sempre tem que ter uma linha pontilhada embaixo, que é o que foi fechado. Quase nunca um negócio é fechado pelo preço pedido. Pelo preço que está anunciado. Perfeito, então, a gente precisa ter muito... Então tem uma gordurinha aí. Talvez muito maior do que se imagina. Ok. Um exemplo, por exemplo... quando você pega o mesmo índice que faz essa comparação, Vitória tem em média 7 mil, 8 mil anúncios por mês. Certo. E esses anúncios estão concentrados na orla aqui, né? Jardim Camburi, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, um pouquinho ali de Santa Lúcia. Máximo lá em Bento Ferreira. Então, o que eu capto? As unidades de maior valor. Perfeito. 8 mil unidades por aí. Quando eu pego o mapa de São Paulo, eu tenho 800 mil anúncios. E você olha como ele está espalhado na bordadura, que capta tanto a área nobre quanto a área mais periférica. Capta o Itaim e capta o Jardim, não sei o que lá. Quando eu faço essa amostragem, por mais que eu tenha corretores de identificação, a Vitória só consegue botar na lista aquilo que está sendo anunciado caro. Quando eu faço a média... Dá alta. É meio difícil você botar numa cesta, uma BMW 2025, um Fusca 1980, porque você coloca preço médio de 2 quartos, 3 quartos, 1 quarto, 4 quartos, casa, botar esses dois na cesta, misturar e falar, o preço médio do carro é X, cara. Vai parecer que a BMW tá barata, vai parecer que o Fusca tá caro. Então, preço médio é complicado, né? Entender, assim, aí é uma leitura muito particular. Pois não. Nós estamos com o preço de imóveis na região de Vitória um pouco mais elevado, em virtude de piso mesmo, né? Eu não tenho matéria-prima, isso tem inflacionado demais o preço dos imóveis. Agora, é um mercado que ele tem se posicionado muito saudável, você não tem tido problema, as operações estão sendo vendidas, né? Nós estamos lançando na região metropolitana, isso é um dado do censo do Sinduscom, perto de 2.700 unidades anos, e entregado 2.700 unidades ano. Parece até combinação esse Caramba. último. Então, o mercado está andando de uma forma muito, muito legal, muito saudável. O que a gente precisa agora, então, para reduzir, fazer chegar ao bolso do consumidor, é de fato, em Vitória, reconversar a respeito dos índices, né? A gente precisa trabalhar mais isso, tornar a ilha mais acessível. Fazer com que essas taxas de construção, de aprovação de projetos, de licenciamento, de taxa de alvará de construção sejam mais acessíveis, porque isso tudo acaba onerando no bolso do consumidor final, não é o consultor. Isso vai para o bolso. O consultor está repassando, está na planilha dele de custo, é óbvio, não dá, né? Agora, é sensacional essa explanação, principalmente essa parte geográfica aí, porque é realmente isso que acontece. Eu falo com o pessoal, às vezes o cliente, né? Eu falo assim, cara, Vitória vai ali de Camburi até ali em Bento Ferreira, centro. É uma faixa muito pouco, assim, muito pequeno. Então não tem muito o que você fazer, não. Porque a gente brinca que o produto ideal não existe, né? Ele pede algumas coisas e assim, sou focado na Praia do Canto, um pouco mais. A gente sabe o nome dos prédios, a gente sabe que não existem hoje na Praia do Canto, vou dar um exemplo aqui, 20 prédios que tenham 4 quartos com 4 suítes. Vai ser fulano, ciclano e beltrano, né? Então não tem muito para onde correr. Agora, mergulhando nesse assunto, vou chamar de burocracia, máquina, né? Assim, os entes públicos e tudo mais. Eu venho ouvindo isso já tem um tempo. Você também enfrenta como empresário, vou chamar assim, né, tudo isso de aprovação, etc. E também agora aí, se dedicando o seu tempo à ADM, está envolvido em muitos debates.
não vou nem falar o que a gente faz, mas assim, como é que está essa interlocução? Acho que principalmente a respeito dos limites de construção, né, essa coisa de afastamento, ou seja, o PDU, que é o Plano Diretor Urbano. Como é que está essa troca? A gente vai para onde, assim? Me agoniza, tá? É legal vender coisas caras, as pessoas procuram, elas querem, igual você falou, quem tem condição, né, nos bairros que eu atendo, mas ao mesmo tempo você vê muita gente ficando de fora, muita gente, o aluguel, eu sinto isso na minha carteira, que ele tá ali numa inflação que praticamente tem algumas situações que eu boto com todo respeito o preço que eu quero no aluguel, porque não tem onde morar, tá aqui, ó. Viu, galera? Vai faltar imóvel, já tá faltando, né? Mas tudo bem, porque eu falo isso desde 2019. Como é que tá essa interlocução, esse trabalho da ADEME e o que a gente vai fazer, cara? Propondo aqui o melhor dos debates e ideias possíveis, tá? Eu vou dar um exemplo próprio de minha empresa. É que eu, em São Paulo, vou lançar um empreendimento, nessa condição eu vou lançar depois de construir. Estou construindo tudo, lanço em fevereiro desse ano. Esse empreendimento dentro da CETESB, lá em São Paulo, ele esteve por 4 anos e 11 meses. Para aprovar um projeto. Só CETESB. CETESB é o quê? Lá em São Paulo? Companhia de Saneamento. Tá, então só ambiental. Só na parte ambiental do projeto você ficou 4 anos lá em São Paulo. Tá. Qual a dimensão do projeto, só para entender o que é? Quantos mil metros quadrados? É uma área de 300 mil, quase 300 mil metros, são 200 lotes empresariais. Tá. Né? Vou chamar beira de rodovia, vamos dizer assim. Na Dutra. Então, beleza. Então, nem é no miolo de São Paulo, não. Estamos falando de Itaim, nem do Jardins. Estamos falando lá da Dutra. De Pindamonhangaba. Tá. A prefeitura produziu bem, mas o processo como um todo foi muito longo. Esse é um dado, gasto 6 anos em São Paulo para aprovar um empreendimento, não é tanto, é 4 anos. Acho que nosso estado evoluiu muito em termos dessa agilidade, né, da simplificação de processos, da transparência do processo, evoluiu significativamente. Certo. Os debates com os municípios também melhoraram demais em termos de sentar na mesa, conseguir colocar pontos de vistas e etc. Acho que hoje o desafio é porque a gente avançou até um certo ponto, é igual perder peso. Os 10 primeiros quilos você perde num mês. Daí para frente é duro. Então a gente chegou a um ponto disso daqui, que evoluímos bastante, mas agora nós temos que entrar em assuntos mais fundamentalistas, portanto, começa a ficar mais difícil a discussão. Por exemplo, os índices de vitória que a gente precisa discutir. Sair do que a gente tem de ocupação hoje, de rediscutir gabarito, da gente fazer um plano da cidade mais inteligente, pautado de fato em projetos, em estudo. Porque hoje o que eu percebo está acontecendo é que você tem um PDM, você encaixa a cidade dentro dele. Isso. Não. Eu tenho que fazer um projeto de cidade e uma lei para regular esse projeto de cidade. A cidade Aí eu tenho um PDM que fala, não, você tem que mudar o índice do não sei o quê. Aí você muda o artigo, você fica remendando esse trem, no fundo você está encaixando a cidade dentro da lei. Epa, isso. Não é isso, né? Isso. A gente precisa usar mais inteligência para discutir isso. Eu tenho acompanhado alguns projetos em São Paulo, aqui mesmo no estado, onde está se fazendo via IA a elevação da pista do aeroporto. Por que tudo aqui do lado precisa ser 2,8 aqui como embaixo? Por que esse gabarito aqui não pode subir? Nós precisamos fazer uma discussão fundamentada e menos de ideologia com relação a isso. Caramba. Acho que esse é o desafio agora com relação a esses novos PDMs. Entender, por exemplo, a gente passou muito tempo fazendo cidades apertando. Quando você aperta, o crescimento vai para o lado. Vai para o lado. A cidade vai crescendo. Aí, de repente, você acorda e fala, tem mais rua para eu coletar lixo, tem mais rua para ônibus percorrer, tem mais rua para eu fazer manutenção, tem mais iluminação pública, tem mais equipamentos públicos. Opa, por que a gente não concentrou? Vamos botar isso na mesa? A verticalização é necessária. Mas tem sombra. Calma, faça o estudo. Eu vi um estudo do Villanueva, que é um arquiteto do Rio Grande do Sul, que fez para o bairro Bela Vista, em São Paulo. Desse tamanho o bairro. Dentro desse bairro tem 706 imóveis tombados.
ele entendeu o percurso do Sol via IA, dia por dia do ano. Se ele colocar torres aqui, o que isso impacta em visão dos imóveis tombados, aonde que o sol vai pegar na rua, qual a ventilação que tem, qual é a sombra que vai acontecer, e propôs uma verticalização num bairro que você olha e fala, não é possível. Que vai subir coisa aqui. Porque a gente está usando tecnologia e inteligência para fundamentar essas discussões. É por aí que a gente vai. Já poderia encerrar, né? mas nós vamos mais. Eu gostei. Eu sempre produzi conteúdo, né? E eu escrevi recentemente que Vitória poderia ser Nova York. A gente olha ali a ilha de Manhattan, que é menor do que esses 92 quilômetros quadrados de Vitória. A gente tem essas restrições que você disse, mas tem algumas coisas, eu gosto desse debate inteligente, que é assim... E aí uma outra coisa que eu já falei algum tempo atrás era sobre ocupar os espaços. Quando você restringe muito, além de acontecer o que você falou... Me dá uma resposta, só te interromper. Pois não. Aonde que você tem um projeto econômico sendo desenvolvido em Vitória? Minha Casa Minha Vida em Vitória. Então, né, o Renato da CBL fez um desafio, está aqui o segundo desafio, né? Ele veio aqui e falou, onde você compra 200 mil reais em Vitória? Eu falei, não tem. Aí agora está o segundo desafio. Onde que tem um projeto econômico? Nós não temos moradia democrática em Vitória. Pois é. Por causa disso. Desculpa. Não, eu acho sensacional. E sobre isso, eu acho que já a gente dá uma pincelada no que está todo mundo falando de centro aí, né? E o outro foi sobre essa coisa de ocupar os espaços. Por quê? Assim, se você tem terrenos baldios, vazios, você não tem por que andar ali. Mas se você tem uma padaria, uma farmácia, um prédio, etc., as pessoas vão circular. Num primeiro momento, talvez, quem sabe, possa dar mais carros se você entregar uma torre alta no meio de Bento Ferreira, com pouca vaga. Mas logo na sequência, a pessoa vai entender o seguinte, peraí, eu vim lá vou dar um exemplo, vim lá de Cariacica. Trabalho na Praia do Canto, estou morando em Bento Ferreira. Uma bicicleta elétrica me resolve. Um Uber, uma caminhada, etc. Vou deixar o carro de lado. Eu tenho inúmeros clientes e amigos que, morando na Praia do Canto, com uma vida completamente confortável, com muito recurso, despende de um carro e fica com um só, e o outro ali, ele fica circulando. Então, assim, por que a gente tem, e eu queria ir um pouco mais, por que a gente tem essa dificuldade de entender essas coisas que algumas são óbvias, outras são inteligentes e outras são necessárias? Qual é o elo que precisa ser feito para a autoridade, seja ela vereadores, prefeito, etc., e com o máximo respeito, e a gente está aqui conversando numa boa, entender isso, assim, querer, apresentar uma situação técnica? Você está fazendo esse papel de mediação via ADM, que eu sei que você é um baita diplomata, né, quanto a isso? Eu acho que a gente vai ter que aprender a romper dogmas. Legal. O que não é fácil. Às vezes senta-se na mesa e se torna intransigente numa discussão, não por teimosia, é porque eu não consigo pensar de outra forma. Poxa. A sua formação foi treinada a pensar daquele jeito, de pequenininho. Não, papai vai pegar o carro na garagem. Você vai crescer esperando ter um carro na garagem. Tira isso de você. É difícil. Demora 2 semanas, mas acostuma, hein? Eu fiquei 2 anos sem. Tirar esses dogmas é um grande desafio para que a gente consiga colocar à mesa a discussão sobre qual o espaço do tecido urbano, qual o espaço para cada um desses cidadãos eu tenho que desenhar para o cidadão daqui a 20, 30 anos. A gente, às vezes, está desenhando a cidade para 10. 10 acabou. Na hora que você terminou o PDM, ele já está vencido. Exato. A minha atividade empresarial, eu tenho duas unidades próximas, uma fábrica da BMW e outra fábrica da Stellantis, em Pernambuco. Isso me permitiu aproximar, discutir, para trazer sistemistas, aqueles que fornecem peças. Uhum. E aí, essas empresas, assim como o petróleo, projetam a diminuição vertiginosa de carros para daqui a 20, 25 anos. Certo. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo, a princípio com a velocidade mais lenta, mas a cada dia a dia usar novas formas de locomoção, o carro deixar de ser um produto único e ele ser igual a esses patinetes que você pega na rua compartilhado. Isso vai
transformar o meio ambiente, dar qualidade de vida para o sujeito, melhorar muito o bolso dele. Então, quando essas alternativas começarem a chegar com mais intensidade, foi. Só que se eu não discutir planos diretores para olhar aqui na frente, eu vou ficar com esses dogmas que eu disse, temos que rasgar, sendo pano de fundo para isso. Então, eu só acho que a gente vai conseguir êxito, né, em desenhar tecidos urbanos que recebam esses novos espaços, se a gente trouxer um conteúdo muito qualificado para discussão, de um lado, um setor produtivo responsável pelo que vai produzir, Perfeito. E do outro lado, o poder público disposto a ouvir e romper dogmas assim como nós. Acho que eu estou com expectativa grande da gente conseguir construir diálogos agora nesses próximos anos com os poderes públicos, porque a gente está tendo muito mais acesso à informação e trazer discussão aqui numa mesa. E peraí, vem cá, o que é que tem aqui? Qual a largura da rua? Qual o sol? Como é que estão os elementos tombados? O que eu tenho que proteger? Cara, desenha a cidade para atender todos esses parâmetros. Em 5 segundos vai estar pronto na mesa para se discutir. Aí fica difícil. Quer dizer, fica mais fácil conversar e fica difícil dizer não. Perfeito. Né? Essa é a minha expectativa. Pô, então podemos dizer que a tua visão é construtivista e positiva. Eu sou um eterno otimista. Você é legal, eu acho. E acredito muito na sociedade que ela está se reaprendendo aos trancos e barrancos, com muitas discussões. Sim. Mas o mundo é cíclico. Então a gente vai passar por esse momento de estresse, mas a gente vai chegar em momentos com muito mais condição de crescimento em conjunto. E vou falar, tá? Que no começo é chato, mas ficar sem o carro foi uma das minhas experiências mais libertadoras que eu já vivi. Eu te desafio a ficar sem o celular. Não, eu sou calmo. Vamos devagar. Eu tento no fim de semana aí um diazinho mais off, né? Agora, Alexandre, outro ponto legal que eu grifei aqui de tudo que você falou ali no começo, quando a gente pautou as coisas, foi a questão taxa de juros, que aí, né, já falamos aqui também nesse programa. Taxa de juros eu brinco que é o custo do dinheiro, mas eu brinco que é o preço do aluguel do dinheiro, né? É isso, é exatamente. É isso, né? Então, assim, né, a patamares que estamos hoje, gravando aqui esse podcast, 2025, né, dezembro e tal, estamos ali a 15%, então, arredondando aí, quem tem seu milhão guardado, recebendo essa taxa básica de juros ao ano, está levando os seus 150 mil reais. E aí, muitas vezes, é isso que a pessoa fala, pô, eu parado, estou recebendo esse retorno, para que eu vou colocar no risco, né? E aí, obviamente, fica caro para quem faz ali o crédito e o funding financiar projetos, entregar. Ou, às vezes, um empreendedor de condição fala, pô, eu estou lá com o dinheiro parado, para que eu vou... Enfim... O que você tem visto, que eu tenho ouvido falar muito sobre as novas formas de financiamento para ponto que está comprando e também para quem está vindo fazer a produção, que é construir. Não dá mais para a gente depender de financiamento de banco público. Das fontes naturais, SFH, exatamente. SBPE. Não dá mais para a gente... um tempo atrás aí, eu estava fazendo uma operação e aí o correspondente bancário ligou e falou, rapaz, corre aqui em Taparica, porque aqui ainda tem dinheiro na agência. Né? A gente teve agora um programa que vou chamar de Injetor 40 bi aí, que foi aumentar ali, né, de 1,5 milhão para 2,250 mil, enfim. Mas é um buraco que você tampa aqui e destampa ali, é um cobertor curto. O que você tem visto aí sobre essas novas fontes de financiamento e funding para a produção, cara? Bom, eu acho que o dinheiro do SBPE, ele teve agora uma modificação, não foi só no teto, certo, né? Eu, quando tinha 100% dos depósitos, 35% deles era dedicado ao compulsório. Certo. Então, esse dinheiro não ia para o financiamento. Ele vai migrar nesses próximos 3, 4 anos, injetando esse dinheiro aqui. Agora, na minha leitura, esse dinheiro vai ter destino para econômico. É o custo mais barato desse dinheiro, ele vai ser destinado para moradias econômicas. Médio e alto padrão, eles vão ter que entender que o caminho dessa fonte de recurso é outro. É o mercado secundário, são investidores que vão olhar para o seu projeto e vão falar, tá bom, eu vou pegar esse projeto, vou trazer a essa taxa o empréstimo de produção e posso também financiar seu cliente a essa taxa.
O que tem começado a acontecer é que, apesar do crédito aqui estar caro, tem fundos, tem investidores que buscam dinheiro barato para trazer para aqui, aportando tiro de 4, 5 aqui e trago para o Brasil para aplicar 7, 8. Está mais baixo do que a nossa taxa. Perfeito. E eu estou remunerando melhor isso daqui. Legal. Eu trabalho com um fundo que tem feito isso para projetos específicos. Só que eu, enquanto empresário, preciso mudar minha governança para mostrar a esse sujeito que esse projeto foi estudado, que eu entendi a sociedade nesses próximos anos, que na hora que eu estiver lançando, eu vou ter, nesse bairro que eu estou lançando, essa atividade econômica acontecendo, a faixa etária do comprador é esse comprador quer a unidade desse tamanho, eu vou produzir com esse custo. Eu tenho que desenhar a minha tese de investimento e, portanto, eu tenho que investir muito mais em pesquisa, em estudos, em planos, para trazer esse dinheiro do mercado secundário para cá. Essa, eu acho que vai ser a transformação assim, muito rápida do setor, do segmento, para trazer esse capital. Porque repito, o dinheiro do SBPE, que é a fonte barata, vai estar destinado a Minha Casa Minha Vida, econômicos, econômicos até mais elevado. Agora, as outras fontes de financiamento, elas vêm do mercado secundário e nós, repito, insisto, precisamos aprender a investir em pesquisa, em estudo, desenhar o meu produto fundamentado em estudo e não mais em crenças. Retrovisor, esquece, quebra e olha para frente. Caramba, é só pedrada, tem que botar capacete, né? Não, e é interessante você falar isso porque até eu percebo assim aqui no Espírito Santo, vou falar assim, você também aí tá rodando no Brasil, muitos contatos, isso é sensacional. A figura do construtor ou da construtora, ele sempre teve uma pessoa que ali eu vou chamar um padrinho financeiro, que são os investidores. E aí agora com essa taxa, fica difícil o padrinho te prestar o dinheiro só porque o projeto é legal, você é bacana, tudo mais. E aí que entra essa governança, pesquisa, preparo para montar uma tese do que vai ser o seu empreendimento. E depois os controles e gestão de como eu vou entregar isso, que tem que ser diferente do que eu faço hoje. É uma revolução de governança para poder atingir esse capital. Pois é, você que tem, né, interage aí através de ADM, também das suas relações, está vendo essa mudança na prática, na ponta? As empresas estão fazendo sucessão? Eu acho que existe a sensibilidade, ainda não com a intensidade que tem. A gente tem procurado trazer mais isso de setembro para cá. Esses fundos, para a gente trazer o conteúdo do que ele está esperando do empreendedor para poder aprovar esse projeto, como é que ele quer ver esse projeto, que tipo de sistema de gerenciamento de reflexos dessas operações você vai estar informando mensalmente. Está começando a haver sensibilidade. O último evento do Talk Imóveis, a gente trouxe um painel tratando especificamente isso. Muito bom. Como é que a gente vai alcançar esse recurso. Então, eu acho que a gente está no momento de despertar a necessidade de aprender. Legal, cara. Hoje é assim, você vai rompendo. Estamos numa intersecção aí Eu tenho a esperança que até entre início de março e junho do ano que vem, a gente já tenha conseguido fazer o processo de aproximação desses fundos com os empreendedores locais, mostrar o que eles precisam, o que eles podem fornecer, e a gente começa a despertar isso. Pô, então a ADM está fazendo essa frente também? Aí... Estamos junto com o Sinduscom, a gente vai fazer isso daí, trazer esses fundos para dizer, o que a gente precisa. Como é que faz para acessar esse capital de produção a um preço legal? Custa assim, o quanto melhor for sua tese de investimento, eu tenho mais segurança, portanto, eu trago capital mais barato para cá, o que você precisa fazer, como é que eu quero receber as informações no final do mês, qual é o meu papel, se você for comprar um parafuso, com quem que você pede autorização, porque... Qual é a cadeia de fornecedores, de onde está vindo. Tem muita coisa para acontecer. É um trabalho árduo. Mas é preciso ser feito. E a gente começou naquele talk e agora estamos trabalhando com infelizmente, esse período do ano é impossível de se fazer qualquer coisa, a gente comentava, não tem tempo de acordar. Cara, não tem tempo de acordar. Boa.
o teu trabalho, ele a tua parte empresarial, ela é ali muito ligada à indústria, logística, nos seus condomínios, né? A gente, assim, eu vi por esses dias agora uma matéria falando da gente ser o hub logístico do Brasil. Eu escrevo sobre isso, Alexandre, desde 2021, por aí, né? Que eu fico muito na memória ali em Viana, né? O Brasil passa aqui e tal, a gente tem, não sei se são 3 milhões, é algo dessa ordem de 3 milhões de metros quadrados de galpão, né? A gente tem esses incentivos, vai vir a reforma tributária, tudo mais. Cara, você tem alguma visão sobre o mercado logístico no Espírito Santo? Eu acho que ele percebeu que necessita se reinventar, porque 2032 acaba com esses investimentos. Perfeito. Mas eu tenho percebido um esforço imenso do governo do estado, de uma forma talentosa, de desenvolver diferenciais em que a gente consiga continuar operando com o que a gente tem de estoque logístico. Se eu não estou enganado, nosso estoque hoje deve estar, Estado do Espírito Santo, perto de 1.200.000, 1.300.000 metros de galpão. São Paulo muito na frente. Sim. Depois vem Minas, Rio, Pernambuco, e nós somos o 5º maior estoque de galpões aqui. Estoque de galpões disponíveis para alugar. Para alugar. Tá. Desses 1.200.000, eu devo ter aproximadamente mais uns 200.000 em aprovação. Certo. Então, esse estoque, ele vai atender um mercado funcionando diferente a partir de 2032, porque eu não tenho mais esse mesmo cliente. Certo. Mas acho que a gente está com a pegada de inovação, de muito uso de energia renovável, de investimento em cadeia produtivas que agregue complexidade. Quando eu produzo minério de ferro, eu tenho uma máquina super sofisticada que tira minério daqui, põe no trem, transporta para o navio, vai. Diferente do que é produzir um relógio de Rolex na Suíça. Equipamentos de medição de altíssima qualidade. Eu tenho percebido uma preocupação imensa do governo do estado, da própria pessoal envolvido com a indústria do estado, em fazer agregação de complexidade nos nossos processos aqui. Rapaz, isso é game changer, hein? Essa é a grande diferença que a gente precisa entregar. Quando eu produzo commodities ou processos de baixa complexidade, eu tenho todo mundo como concorrente. Você deixa de ser extrativista somente. Aqui, para agregar valor. Aqui eu defino o meu cliente, eu defino o meu preço, mas eu preciso investir fortemente em educação, fortemente em sistemas, né, de inovação, e acho que essa preocupação, essa pegada está tendo, forte. Que legal. O governo agora lançou o plano Parque Log, né, aqui naquela região norte do estado. Perfeito. Acho que está sendo feito, são os investimentos em Aracruz fortíssimos, ali pela IMEP, CPE, etc. Sim. A Serra, que fica ali logo ao sul, passou por um processo desde 1966 com a implantação do Tubarão, criação do Civit, implantação da antiga CST. Esse processo transformou a Serra economicamente. A partir de 2003 começaram-se então os reflexos de levarmos empreendimentos imobiliários de alto padrão para lá. Certo. A Serra tem a maior população do estado, tem o maior PIB do estado e está se interligando com Aracruz. Então, a gente tem uma chance agora de criado vamos dizer, esse painel logístico que está... Caramba. Se os outros agentes, Vale do Rio Doce, DENIT com a mobilidade, se a gente conseguir fechar esse circuito, nós vamos ter provavelmente o melhor sistema logístico do país, com ingresso de empresas de alta complexidade nessa linha. Aí, eu tenho muita expectativa positiva do governo do estado. Sensacional, porque ao invés de ficar tirando do fundo do mar, da terra e mandando para o outro lado do país, nós vamos fabricar aqui porque tem a cadeia toda, né? Cadeia toda. Eu acho sensacional. Então o Espírito Santo seria um grande, aí sim, realmente, hub logístico mundial, né? Léo de Castro fez um artigo, não sei se há 2 ou 3 meses atrás, tratando justamente disso, da oportunidade do Espírito Santo ser a Suíça do Brasil.
de trazer a indústria 4.0 de altíssima complexidade para esse ambiente que já está estruturalmente pronto, com o sistema portuário em evolução, com o ZPE em evolução, com a base industrial. Pô, gente, vamos sofisticar isso, porque a gente está com tudo aqui. Está tudo aqui. A gente precisa de educação, formação e vontade política para esse plano estar feito. Acho que o governo fez um golaço. Está fazendo um bom trabalho, né? E é engraçado que aí vai rolar o efeito cascata, desde atrair pessoas de fora até o mercado imobiliário continuar pujante e com demanda a pleno vapor. Cara, gostei muito do papo. A gente encaminhando aqui para o final, primeiro eu quero saber o seguinte: quem você acha que deveria sentar aqui para bater esse papo comigo aqui? Não vai faltar imóvel. Fala aí. O Charlie já esteve aqui. Charlinho da Beta já. Você já pegou todo mundo e fez a pergunta mais difícil para mim. Não, pô, tem muita gente, cara. Ó, você falou de um Léo aí de Castro, para ter ideia. Se você fizer a ponte, quiser trazer Renato Casagrande aqui para mim me ajudar também. Não, eu acho que é uma conversa interessante, porque ele é um sujeito que tem uma visão assim, muito ampla, não só do mercado imobiliário, mas de uma visão estratégica do Estado, uma visão industrial do Estado. Ele é vice-presidente da CNI, tem uma visão nacional. Seria muito interessante trazê-lo, vai ter muito a contribuir. O Léo de Castro. Boa. Muito interessante. Tragam. Vou trazer. E aí, realmente, agora pra gente entrar no final, eu sempre faço umas perguntinhas aqui. Tem de frente com o Gabi, tem de frente com o Stanger, né? Cara, você compraria aí... O que você prefere? Apartamento na planta ou apartamento pronto? Pronto. Legal. Você prefere um bairro já consolidado ou você vai para um lugar que está expandindo? Como investidor, para um bairro que está expandindo. E aí, falando em investimento, você compra para valorizar ou você compra um negócio para ter renda? Eu mitigo investimento com duas... nessa proporção. Legal. E aí eu vou fazer aquela que é difícil, hein? Primeiro andar, fundo, sol da tarde, preço de oportunidade ou frente, andar alto, vista, 2 vagas soltas? Oportunidade. Você vai na oportunidade? Fechou, cara. Cara, foi um prazer estar com você aqui. Eu quero te agradecer seu tempo. O tempo hoje é um dos ativos mais escassos, mais importantes. Tô ali na ADEME satisfeito, né? Sempre à disposição de ajudar. A ideia de ter esse programa, né, é realmente para a gente difundir bons conteúdos, boas pessoas, boas ideias, fazer algumas provocações que, sem rasgar lá os dogmas, a gente não anda para frente. E quero deixar de portas abertas para todos os associados da ADEME, para a entidade, para você, Alexandre. Estou sempre à disposição do mercado. Obrigado, Stanger. Principalmente pela oportunidade de, enquanto ADEME, enquanto parte da equipe da ADEME, poder levar aos associados à sociedade o quanto é importante trabalhar-se dessa forma em conjunto. Nós, sozinhos, somos mudos. Vozes solitárias não são ouvidas. Vamos falar em conjunto. Obrigado pela oportunidade. Pô, legal. E você que assistiu esse programa até agora, quero te agradecer. Lembrando sempre de seguir a gente lá no Instagram. Esse podcast ou programa vai ao ar aí do YouTube e no Spotify. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã. Obrigado pela sua audiência, atenção. Um abraço. Tchau.